impressionante a capacidade que a natureza tem de se recuperar, mesmo depois de uma devastação que parece total. E esse processo de renascimento, de volta à vida, tem um nome e uma história fascinante. Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender exatamente como a vida consegue, literalmente, renascer das cinzas. Então, bora começar com a pergunta que, na verdade, guia toda essa conversa. Como é que pode um lugar que foi completamente esterilizado, tipo uma ilha inteira coberta de lava quente, um dia voltar a ter uma floresta, animais, vida? Parece coisa de ficção científica, né? Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um caso real e bem extremo, a ilha de Krakatoa, lá na Indonésia. A erupção desse vulcão foi uma coisa tão, mas tão violenta, que literalmente varreu qualquer forma de vida da ilha. Tudo foi coberto por rocha derretida e cinzas. Não sobrou nada. Nem uma plantinha, nem um inseto. Zero. E é aí que começa a nossa história de hoje. O recomeço, porque o que a vida teve que encarar ali naquela ilha completamente estéril foi um desafio, assim, monumental. Imagina um cenário de outro planeta. Um deserto de rocha vulcânica preta, onde o calor era absurdo. Não tinha um pingo de terra para uma planta sequer fincar raiz. A chuva que caía ou evaporava na hora com o calor da rocha, ou simplesmente escorria direto para o mar. Era um ambiente totalmente hostil, inóspito para qualquer forma de vida que a gente conhece. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como que a vida conseguiu dar a volta por cima num lugar desses? A resposta está num conceito científico, que é basicamente um manual de instruções da natureza para recomeçar do zero. E esse tal manual de instruções tem nome: sucessão ecológica. É o processo gradual, organizado, de mudanças que acontecem numa comunidade de seres vivos. Não é uma coisa aleatória, sabe? É uma progressão, uma sequência lógica, passo a passo, que vai transformando aquele ambiente inóspito em um lugar cheio de vida de novo. E toda jornada épica precisa de heróis, né? E quem são os primeirões a chegar nessa festa, a dar o pontapé inicial? São as chamadas espécies pioneiras. A gente está falando dos organismos mais casca-grossa, os mais resistentes e corajosos que existem, que conseguem se estabelecer num lugar onde ninguém mais consegue. E um exemplo clássico disso são os líquens. Esses seres são simplesmente incríveis. Eles conseguem sobreviver com o básico do básico: um pouco de água, luz do sol, ar e os minerais da própria rocha. Mas o trabalho deles vai muito além de só sobreviver. Eles são os verdadeiros engenheiros do ecossistema. Eles liberam ácidos que, bem devagarinho, quebram a rocha e começam a formar os primeiros grãozinhos de solo. Beleza, já conhecemos os pioneiros. Agora vamos ver como essa história continua, porque o processo segue etapas bem definidas. É como construir uma casa, tijolo por tijolo. Olha só, o caminho é bem claro. A gente começa com a comunidade pioneira, aquela mais simples e forte. Com o tempo, ela dá lugar a uma comunidade intermediária, já um pouco mais complexa. E, finalmente, depois de muito, muito tempo, o ecossistema atinge a chamada comunidade clímax, que é o estágio mais estável e diverso que aquele ambiente consegue sustentar. Vamos detalhar um pouquinho mais. No passo 1, os pioneiros, como os líquens e algumas gramíneas, começam o trabalho sujo de criar o solo. Quando eles morrem e se decompõem, eles adicionam matéria orgânica. Aí, no passo 2, com esse solo um pouquinho melhor, já dá para chegar em arbustos e árvores menores. E por fim, no passo 3, com um solo rico e profundo, se estabelece a comunidade clímax, uma floresta complexa, cheia de vida. Mas, olha, tem um detalhe importante aqui. Nem toda recuperação começa do zero absoluto. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de sucessão. De um lado, a gente tem a sucessão primária. É o caso de Krakatoa. Começa num lugar sem vida e, o mais importante, sem solo nenhum. Por isso é um processo extremamente lento. Do outro lado, tem a sucessão secundária. Ela acontece num lugar que foi, sei lá, queimado ou desmatado, mas que ainda tem o solo lá intacto e talvez até um banco de semente. Por isso, ela é bem mais rápida. É só olhar para as imagens que a diferença fica gritante. De um lado, a rocha pura, o começo do zero. Do outro, uma área queimada, mas com o solo ali prontinho para recomeçar. Ter essa mão na roda, que é solo já pronto, acelera tudo de uma forma impressionante. Mas calma lá, quando a gente fala rápida, não é da noite pro dia, tá? Para se ter uma ideia, uma pesquisa muito importante feita aqui no Brasil mostrou que uma área de floresta desmatada pode levar, no mínimo, 70 anos para conseguir se regenerar e voltar a ser uma floresta de verdade. A natureza tem o próprio relógio, né?
Certo, a gente entendeu o processo todo, mas no fim das contas, por que isso é tão importante? Qual é a relevância disso para a gente, no nosso dia a dia? E aqui está o pulo do gato. Conforme a sucessão avança e a gente chega perto da comunidade clímax, a biodiversidade explode. E um ecossistema com mais espécies, com mais interações, é um sistema mais estável e resistente. Pensa assim, se tem mais opções na teia alimentar e uma espécie some, o sistema não entra em colapso. Outras espécies podem ocupar aquele espaço. Essa complexidade é a chave da resiliência. E isso joga uma luz bem interessante sobre as nossas atividades, como, por exemplo, a agricultura. Uma lavoura de soja ou de milho é basicamente o oposto de uma comunidade clímax. É um sistema super simplificado com baixíssima biodiversidade. E o que isso significa? Que ele é, por natureza, muito instável e extremamente vulnerável a pragas e doenças. É por isso que a agricultura precisa de tanta ajuda externa, como pesticidas e fertilizantes. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A sucessão ecológica é uma prova do poder impressionante de recuperação da natureza, da sua resiliência. Então, se a natureza sempre encontra um jeito, sempre dá um jeito de se reerguer, qual é, de fato, o nosso papel nessa jornada dela?